Olá, pessoal. Então, estamos retornando aí mais um semestre e depois das informações que eu tracei para vocês, enviando aí no vídeo, de boas-vindas e tudo mais, a gente vai seguir agora para a revisão do conteúdo que a gente já viu até aqui, do semestre passado, aqui na turma intermediária, para que vocês possam se situar onde a gente parou, mais ou menos, e daí por diante a gente vai seguir. Então fiquem atentos aos formulários para vocês enviarem dentro do período correto, tá? E não perder os prazos para a gente poder ter um aproveitamento pleno. Então a gente falou da organização das notas musicais, a afinação melódica, né, onde a gente aprendeu ali o nome das 12 notas, né, lembrando a partir do Dó, né? Dó, di, ré, ri, mi, fá. Dó, di, ré, ri, mi, fá, fi, sol, gi, lá, li, si, dó. Dó, si, sé, lá, lê, sol, gi, fá, mi, mi, ré, rá, dó. Que é a nossa escala cromática. Treinamos a emissão dessas notas musicais e o que foi desenvolvendo em vocês ao longo do último semestre, a percepção dessas notas. Ainda não vamos trabalhar a transcrição delas, tá? Isso vai ser quando vocês entrarem no grupo permanente, né? Que a gente tem chamado de grupo avançado, e aí vocês poderão ter uma prática, né, para a escrita musical. A afinação harmônica, ela é para preparar o ouvido de vocês para cantar em conjunto com outras pessoas ou instrumentos, né? Mas dentro da afinação harmônica nós temos um processo melódico importante são as distâncias entre as notas, né? Que é a organização dos intervalos musicais. Com isso a gente trabalhou ali segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, né? Começamos a fazer uma diferenciação das qualidades dos intervalos, né? Então, das segundas às terças, aprendemos que quarta, quinta e oitava são justas, porque são perfeitos esses intervalos para o cérebro humano, né? E através disso, naturalmente, vocês foram desenvolvendo também a percepção dos intervalos musicais, algo que depois será muito útil para a transcrição desses intervalos. Então, a nossa escrita na parte de sua leitura, né, na parte do solfejo melódico tá ok, solfejo harmônico também, nos falta o solfejo rítmico, né, para a gente ter aí realmente uma capacidade para transcrição desses elementos básicos da linguagem musical e assim permitir que vocês acessem a literatura musical e adquiram vocabulário. Então temos aí a nossa escala ascendente e todo o quadro completo, lembrando, né, que temos aqui diferenças entre as oitavas, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? E assim por diante. Quanto mais no teclado à esquerda, mais agudo. Quanto mais à direita, mais agudo. Quanto mais à esquerda, mais grave. Treinamos e continuaremos treinando principalmente, né, os intervalos na descendente. Falei para vocês semestre passado, muitos músicos, cantores ou instrumentistas acabam treinando apenas as escalas na ascendente. E aí tem dificuldades de tocar e ter uma boa performance quando as notas estão indo do agudo para o grave. A escrita musical, nós vimos, começou com uma linha, depois, né, veio duas, ali na primeira aula, três, ficou com 4 linhas, o pentagrama aí como uso, digamos, quase que padrão por uns 4 séculos, apesar de que na Renascença já haviam tentativas com hexagrama, ou seja, 6 linhas, até que por conta do advento da escrita instrumental, por possibilidade, com o desenvolvimento da tecnologia dos instrumentos, que antes eram muito limitados, né, se entendeu que o pentagrama era suficiente e esteticamente interessante, didático, para a escrita vocal e instrumental integrada. Para isso, evoluiu-se um sistema que era de clave de Dó e Fá apenas, e chegamos no classicismo com a clave de Sol. Temos aí os nossos sustenidos, né? o nosso Di, Fi, Gi, Li, né? E os nossos bemóis, Se, Lê, Gê, Me, Rá, que na escrita pianística
eles têm a mesma altura, mas quando cantamos ou quando tocamos instrumentos não temperados, ou seja, instrumentos que não têm uma afinação fixa, tá? Aí essas alturas, o bemol ele fica mais próximo do que o sustenido. O sustenido sempre é um pouco mais agudo, um pouquinho, tá? Mais agudo do que o bemol. Mas como nós temos que nos sincronizar, nós usamos muito o piano, né, o órgão como referência e procuramos memorizar esses intervalos aí para utilizá-los. Mas essa memorização, ela não é, digamos assim, uma memorização de dados naturais. São dados artificiais, alterados matematicamente pelo matemático chamado Alexander Ely, no século XIX, para conseguir comportar o sistema modular, ou seja, esse que permite que saiamos de uma tonalidade e possamos ir para outra tonalidade sem grandes dificuldades. Para isso funcionar, teve que se criar uma série de cálculos e alterações matemáticas que resultaram em escalas e afinações que não são naturais à nossa percepção cerebral, né, do que a gente entende, do que a gente capta facilmente. Por isso que a gente, quando canta, a gente tem um pouco de dificuldade no início para cantar de maneira afinada ao teclado, né? Aqui é a nossa escala cromática: Dó, Di, Ré, Ri, Mi, Fá, Fi, Sol, Gi, Lá, Li, Si, Dó. Dó, Si, Se, Lá, Lê, Sol, Gê, Fá, Mi, Ré, Ré, Rá, Dó. O alfabeto musical, a família nativa é essa aqui, né? Que também ela já não é tão nativa assim, ela já é alterações e alterações de alterações, do que vinha dos gregos, do que os gregos pegaram dos egípcios, do que os egípcios pegaram das civilizações primitivas, e aí a gente vai voltando até a fase em que o homem ficou de pé, né? E assim por diante. Bom, nossa escala escrita na pauta musical: Dó, Di, Ré, Ri, Mi, Fá, Fi, Sol, Gi, Lá, Li, Si, Dó. Dó, Si, Se, Lá, Lê, Sol, Gê, Fá, Mi, Ré, Rá, Dó. Dó, Di, Ri, Fi, Gi, Li, Se, Lê, Gê, Mi, Rá. Parece coisa chinesa, asiática, japonesa. É porque a escala pentatônica, né, apesar dela ter uma afinação fixa, não ser natural, afinação natural, do ouvido natural, ela lembra sim as escalas primitivas, mas vocês também vão encontrar essas escalas não apenas no Oriente, mas é uma escala que ela é presente em vários tipos de sistema de afinação no mundo inteiro, no Ocidente. Você vai ver isso nas comunidades indígenas aqui nas Américas, nos aborígenes da Austrália, né? Mas claro, as afinações mudam um pouco, mas por conta do cinema, né, e do japonismo, que foi um movimento que vocês vão depois ver, muito presente ali na década de 70, 80, né? Fixou-se a ideia de que essa escala pentatônica é algo ali da Ásia apenas, né? Mas não é, tá? É uma coisa muito primitiva, encontrada nas afinações dos instrumentos mais antigos, as flautas mais antigas encontradas, inclusive na Alemanha. Então a gente vê isso no Ocidente e no Oriente. Porque o cinema nos deu essa impressão e a gente fixou, né, pela cultura pop, de que é uma escala chinesa ou japonesa. Os nossos intervalos: segunda menor, Dó, Di, e agora quando ouvimos isso junto, né, Dó, cantando Dó e tocando Di, Dó, né? Por isso que o pessoal fala está semitonando, né? Ou seja, a pessoa está cantando um semitom abaixo ou um semitom acima. A segunda dela está uma segunda daquela sofrida, né? A segunda-feira, a segunda menor. A segunda maior, nós já temos um intervalo de um tom. Duas metades, dois semitons formam um inteiro, né? Um tom. Então temos aqui Dó, Ré, que a gente pode chamar de diatônico, é a escala que vai de tom em tom, né? Então a gente tem aqui esse intervalo. Ouvimos assim quando são os dois juntos. Ou aqui no grave. Temos a terça menor, Dó, né? Dó, Mi. Terça maior, Dó, Mi. Quarta justa, Dó, Fá.
Aí quarta aumentada, dó, fi. Quinta justa, dó, sol. Sexta menor, dó, lê. Ou desculpa, dó, lê, tá certo. Ou gi, né? Porque gi e lê estão na mesma tecla no teclado. Dó, lê, dó, lá para sexta maior. Dó, si para sétima menor. Dó, si para sétima maior. Desculpa, dó para oitava justa. Ouvindo os intervalos. E aqui é o que nós vimos no nosso semestrezinho passado. Começamos a ter solfejos livres, né? E vamos fixar. A harmonia, ela começa muito, tá, gente? Com terças paralelas, quartas paralelas, quintas paralelas, tá? Especialmente terças e quintas paralelas. Ali, mais ou menos, na Baixa Idade Média já, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter isso já perto da Baixa Idade Média, né? No século XII, século XIII, começa esse momento do uso desse intervalo. E ele fica muito presente na música católica, na liturgia das horas, e é algo que influencia aí a música do interior do Brasil, a música sertaneja, as duplas, né, que antes eram trios. Não é à toa, é porque se cantava assim polifonicamente no período colonial, no período do Império Brasileiro, né? Então você tinha uma voz fazendo a melodia, uma voz uma terça abaixo fazendo acompanhamento dessa melodia, então ele subia, ele também subia, e uma voz uma terça acima fazendo também o acompanhamento dessa melodia. Depois o trio caiu em desuso, ficou a dupla, né, que a gente conhece até hoje as duplas sertanejas, mas que cada vez mais, a partir da década de 1990 já, né, da década de 90 agora, vai se distanciando desse sistema e vai entrando mais num sistema pop, né? Primeiro importando muita coisa dos Estados Unidos, depois se mesclando com música popular do Brasil, né? Principalmente aí a partir do início dos anos 2000, por volta de 2010, 2011, o sertanejo, né, conhecido como sertanejo universitário, começa a incorporar principalmente ritmos e sistemas melódicos do Nordeste, né, começando ali a rocha e outras coisas, e hoje domina até o carnaval também. Enfim, não vou fazer aqui uma dilação sobre isso, mas é uma característica da música sertaneja do Brasil, e é muito parecido isso lá no country também dos Estados Unidos, essa incorporação de elementos da música pop, né? Apesar que nos Estados Unidos acontece muito mais o contrário, a música pop incorpora elementos da música country, né? E aqui o sertanejo hoje ele já está totalmente desfigurado do que era essa música do sertão brasileiro, né? A gente vai ver isso mais presente em autores como Elomar Figueira, que ele preserva a coisa mais antiga mesmo, assim, mais do solo, né? Assim, e nos trios antigos, trio Parada Dura, as duplas José Rico e Milionário, essas coisas mais antigas aí, Tonico Tinoco, que a gente vai ouvir algo mais preservado. E às vezes as duplas sertanejas nos seus shows, apresentações, fazem, claro, rememoram, né, essas cantigas no sistema antigo, mais sertanejo aí, interiorano do Brasil. Mas isso tem uma influência da música eclesiástica católica por esse sistema aqui de polifonia. E aqui a gente vê as terças paralelas, ou seja, quando você toca tudo em terça, você pega uma melodia que está aqui, né? E aí você toca ela com uma terça abaixo junto dela. E aí fica assim. Aqui você põe a mesma melodia, essa de cima, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, com uma quinta abaixo. Lá, mi, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, né? Ou então a sexta,
Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. E fica assim. E com a sexta. E a partir disso a gente começa a construir, né, os acordes. Vimos que o acorde menor ele é formado pela tríade menor, ou seja, essa terça aqui é uma terça menor. Enquanto o acorde maior, essa terça é uma terça maior. O abecedário musical a gente vai ver mais à frente, de onde vem toda essa estrutura, usando cifragem alfabética, né? Antes tem a cifragem numérica, depois a gente aprende a cifragem alfabética já nesse semestre também. Tá? Então vamos ouvir aqui a similaridade entre o Dó menor e o Ré menor. A similaridade entre o Dó maior e o Ré maior. E a diferença entre o Dó menor e o Ré maior. Dá para perceber que é bem distante. Mas quando a gente põe o Dó maior e o Ré menor, eles ficam parecidos, né? Mas eles são diferentes. Desculpa, ao contrário. Tem uma pequena diferença que a gente vai se acostumar a ela. Por isso que eu recomendo, né, vocês que estão aqui apenas na transmissão, né, desses vídeos online, que procurem um coral na sua cidade, se integrem a esse coro. Ajudem a maestra ou maestro, né, de vocês, utilizando os conhecimentos que vocês estão aprendendo, de repente se proponham a auxiliar com ensaio de naipes, podem compartilhar esses vídeos, então vão estar aqui no canal do YouTube, do Coro de Extensão, divididos ali as playlists, né, pelo conteúdo do grupo iniciante, do grupo intermediário, do grupo avançado, que a gente chama agora de grupo permanente. Então, para vocês poderem estar auxiliando, né, principalmente para quem tem menos recursos, a evoluir a cultura coral aí na sua localidade. Os acordes menores e maiores, lembrando que o Lá assume a cifra no alfabeto da primeira letra, o A. E aí o Si fica com o B, o Dó fica com o C, o Ré fica com o D, o Mi fica com o E, o Fá fica com o F e o Sol fica com o G. Mas lá na Renascença, no grupo permanente, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver num dos encontros, né? Ou nos vídeos, infelizmente no encontro que a gente está indo sem ser ao vivo, né? Vocês vão ver que tem tinha, né, o uso de mais letras do alfabeto, porque eles também cifravam acordes, né, que tem sustenidos e bemóis e tal, coisa que foi caindo em desuso. Vamos ouvir então uma sequência dos acordes menores, depois os acordes maiores. Os menores primeiro. Opa, fiz cromático, perdão de novo. Agora os maiores. Com o tempo vocês vão percebendo a similaridade entre eles, entre os menores e entre os maiores, nesse deslocamento de espaço. É como uma régua que sempre mede 1 metro, né? E aí você muda o ponto de partida dela. Então, você mediu no meio da mesa e depois você mede no começo da mesa. A distância de 1 metro do começo da mesa e a distância de 1 metro do meio da mesa. São as mesmas distâncias, só que de pontos de partida diferentes. É isso que acontece com os acordes também. Aquele macete, né, para começarmos a memorizar aí as linhas da clave de Sol e da clave de Fá. Lembrando então que o macete a clave de Fá começa com a mesma nota da segunda linha da clave de Sol, ou o espaço da clave de Fá começa com a mesma nota do segundo espaço da clave de Sol, né? Claro que com as suas devidas proporções, né? Esse aqui é um Sol bem grave que eu não consigo alcançar. Sol, não alcanço muito bem, Sol, né? E aqui é Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Enquanto aqui é Mi, Sol, Si,
E esse Fá não canso mais, eu acho. Né? Vai ser aqui, na realidade. Aqui. Não vou. Eu fico num mizinho encostando aqui só. Né? Quem sabe no futuro próximo aí, com mais aquecimento, eu consigo cansar. Né? Então a gente vai de terça em terça. É a mesma coisa aqui. Né? Fá, Fá, Lá, o Mi até vai. Né? E já o Lá aqui é um Lá bem grave, não é esse mesmo Lá que é Lá. Uma diferença de 2 oitavas aqui. Lá, Dó, Mi, Sol, né? Que é esse esqueminha que nós temos aqui. Nossa escala cromática sem a transcrição, então nós vamos nos habituando agora a fazer as leituras sem transcrição, tá, gente? Os acordes agora com o baixo, né? Na fundamental do acorde e na clave de Fá, para vocês terem uma ideia aí. Então, lembrando aí como funciona. Linhas, espaços, de novo, com a escala cromática. Dó, di, ré, ri, mi, fá, ou na altura certa, né? Dó, di, ré, ri, mi, fá, fi, sol, gê, lá, li, si, dó. Né? Dó, si, sé, lá, lé, sol, gê, fá, mi, mi, ré, rá, dó. Dó, di, ré, ri, mi, fá, fi, sol, gê, lá, li, si, dó. Dó, si, sé, lá, lé, sol, gê, fá, mi, ré, rá, dó. Então, a clave de Sol e a clave de Fá, elas existem para grafar pontos de partida diferentes. Então, a clave de Fá chamamos de clave de graves e a clave de Sol de clave de agudos ou médio agudos, né? Essa é a grande diferença entre essas claves, né? Bom, seguindo. Nós começamos a ver também as cadências. Né? O que é uma cadência? É uma cadeia, num sentido não negativo, né? Uma corrente, que acho que tem uma figura mais positiva na nossa cabeça do que cadeia, né? Entre acordes, que tem um começo, uma sequência e um meio e um fim. Aqui a sequência é primeiro, quarto, primeiro. Quando temos o número romano aqui em minúsculo, significa que é um acorde menor. Né? Então, primeiro, quarto, primeiro menor, primeiro, quarto maior, primeiro maior. Né? E aqui nós vamos ouvir essa cadência assim. A segunda cadência. Agora temos aqui a cadência primeiro, quinto grau. Sempre isso aqui se refere a acordes de tríade. Quando temos um algarismo arábico, significa que acrescentamos a essa tríade, que são a fundamental do acorde, a terça e a quinta, né? Acrescentamos o intervalo que está descrito aqui em algarismo arábico, ou seja, aqui uma sétima. Então temos primeira, terça, quinta e a sétima em cima. Então essa cadência é primeiro grau, quinto grau com sétima, primeiro grau. Fazendo isso. Aqui nós temos primeiro grau menor, quinto grau com sétima maior, primeiro grau maior. E essas cadências têm nomes, né? São 7 cadências com a dominação total. A sétima nós vamos aprender já no próximo semestre, quando vocês entrarem no grupo permanente. Tá? Então a cadência plagal é a sequência de primeiro grau, quarto grau e primeiro grau. A cadência autêntica, aqui só chamada de perfeita, vamos descobrir no próximo semestre que existe a imperfeita também, tá? Que aí fecha o ciclo, né, das cadências. Ela tem primeiro grau, quinto grau com sétima e primeiro. A cadência picarda, que é a cadência que brinca com o ouvido, é primeiro grau menor, quinto grau com sétima maior, né? Quinto grau maior com sétima menor, desculpa, e primeiro grau. A cadência completa, ela passa primeiro grau, quarto grau, quinto grau com sétima e primeiro grau, podendo ser tudo isso menor ou tudo isso maior.
Desculpa. A meia cadência é a interrupção da cadência autêntica. Quando você não volta para a tônica, não volta para o primeiro grau. Então fica primeiro e quinto grau. Alguns chamam de cadência suspensa e assim vai, né? Vocês vão ver que na harmonia todo mundo dá um nome diferente. Aí a gente usa aqui a nomenclatura clássica, ou seja, elaborada pelos autores clássicos ocidentais, claro, né? E a gente sabe que tem essa influência europeia no século XIX. Tá? Então esses autores aí que a gente segue mais. Depois o jazz vai dar nomes diferentes, às vezes para as mesmas coisas, às vezes para coisas diferentes, né? Cadência deceptiva, é que ela engana a gente, né? Ela não brinca, ela engana. Então é o primeiro grau, quinto grau com sétima e vai cair ou no terceiro ou no sexto grau aqui. Então fica assim. Ou essas duas possibilidades. Começamos a ver as funções harmônicas, vamos nos aprofundar nesse semestre nessas funções. A tônica, que é o centro orbital da cadência, ela possui o tônus, a força, e dá origem ao nome tonalidade, né? Mediante, que é o meio do caminho entre a tônica e a dominante. Veremos ainda esse semestre que existe a mediante alta e a mediante baixa. A mediante alta, em resumo, tá? É a mediante que está no meio do caminho entre tônica e dominante. A baixa é a que está no meio do caminho entre tônica e subdominante. Tá? Vocês vão ver que depois uma é o terceiro grau, a mediante alta, e a outra, que é o sexto grau, é a mediante baixa. A subdominante ela acontece antes da dominante. Então, na regra clássica, na música popular, vocês vão ver que isso é quebrado, tem um motivo para quebrar isso tudo, que é o início do neomodalismo na música, que vem com, se eu não me engano, John Coltrane, né? Miles Davis, né? No CD dele, Kind of Blues. CD não, gente, no álbum, né? Não era CD ainda. Kind of Blues, que ele começa a trazer uma quebra, uma aquisição do repertório do impressionismo. Isso não acontece com Miles Davis, isso vem antes lá com Debussy, todo o movimento impressionista francês. Ele traz para dentro do jazz essa sonoridade que a gente pode chamar de neomodalismo. Aí ele quebra essas relações tonais. Tá? A gente vai para um sistema modal. Tá? Mas no sistema tonal, a subdominante não pode vir depois da dominante. Tá? E aí, seguindo a sequência aqui, nós temos a tônica. Super não significa que ela é mais forte. Tá? Aliás, ela é até mais fraca. Mas ela significa que ela é depois. Então, super é porque vem depois daquela função. A supretônica é o segundo grau, porque ela vem depois do primeiro grau. Isso é uma matemática assim, muito simples de observar. A superdominante, porque ela vem depois da dominante. Mas nesse caso, às vezes, ela pode aparecer antes da dominante, dependendo da cadência que a gente estiver fazendo. Tá? É possível isso acontecer. Mas ela não acontece, aí sim, nunca, imediatamente antes da dominante. Tá? Então, a gente não vai ter imediatamente antes da dominante a superdominante. Então, assim, a gente não vai ter 6, 5. Isso não vai acontecer. Sexto grau, quinto grau. Mas pode acontecer primeiro grau, quarto grau, segundo grau, primeiro grau, sexto grau, quarto grau, quinto grau. Tá? Então, ela veio antes, mas não está nesse ponto de imediatamente. Tá? Existem exemplos disso? Sim, até pode acontecer, mas é bem raro acontecer sexto grau e quinto grau. Tá? Soa muito estranho assim, para o sistema tonal, soa bem modal. A sensível é porque ela instiga a sensibilidade, para irmos para a tônica. Vamos ver o porquê disso depois, tá? Que é o nosso sétimo grau. Então, dele, nós vamos querer ir para a tônica. Não necessariamente ele vai resolver na tônica primeiro grau, mas geralmente resolve na tônica primeiro grau. Mas existem exemplos excessivos, tá? Exemplos de exceção, né? Não de excessividade. Bom, e aqui fica a sequência. Da sensível para a tônica, tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante e superdominante, fazendo essa sequência.
mas tem qualidades, né? Nós já vimos o acorde maior e menor, temos o acorde diminuto e o acorde aumentado. O que é um acorde diminuto, gente? O acorde diminuto é um acorde menor com a quinta abaixada. Tá? Então ele tem uma terça menor ali, e aí ele diminui, ele abaixa a quinta, ele vai por digamos, a quinta, entre aspas, bemolizada. Tá? Bemolizada, não demolizada. Tá? O demonizada não, é bemolizada. Brincadeiras à parte. É isso aqui, você tem um acorde menor, você bemolizou, né? Desceu um semitom a quinta, você tem um acorde diminuto. Você tem um acorde maior, quando você aumenta um semitom a quinta, aí você terá o acorde aumentado. Então você sustenalizou, brincando aí com o neologismo, a quinta do acorde. Então você tem isso aqui, o acorde maior, isso aqui, o acorde aumentado. Tá? Aí alguns chamam o acorde meio diminuto, isso aí é uma outra história, uma confusão de termos que tem, mas eu gosto de pensar, tá? E a escola mais clássica de harmonia pensa, o acorde diminuto é o acorde de terça menor, sempre, com a quinta baixada. Então, alguns chamam de, enfim, né, de diminuto porque não tinha que ter abaixado também a terça para ser diminuto mesmo, aí vem uma série de coisas aí, cada um fala uma coisa, são pensamentos corretos, tá? Não temos aqui uma coisa de certo ou errado, mas eu sigo mais a compreensão mais clássica de que o diminuto é um acorde menor com a quinta baixada e o aumentado é um acorde maior com a quinta aumentada. É isso. E aqui fica a tonalidade maior. Na tonalidade maior, a sensível, o sétimo grau, sempre será diminuto. A tônica maior, supertônica menor, mediante menor, subdominante maior, dominante maior, e ela geralmente vem acompanhada da sétima menor, e a superdominante menor, ficando assim. Que vocês ouviram, né? Algo já lá atrás assim. Mas na tonalidade menor, a sensível também será diminuta, porém a tônica menor. A supertônica será diminuta, porque ela vai abaixar aqui, ó. Supertônica menor, ela vai descer aqui o quinto grau, então ela vai se tornar diminuta. Mas não é essa a lógica, tá? Não é por conta disso, é questão de armadura que vamos ver depois. A mediante é menor aqui, então na tonalidade menor deveria ser diminuto, não, porque essa não é a lógica, só foi uma comparação, tá? E espero não ter confundido vocês. Mediante é menor na tonalidade maior e é maior na tonalidade menor. A subdominante na tonalidade maior, ela é maior, e na tonalidade menor, ela é menor, tá? Porque acompanha o movimento da terça e da sexta. A terça fica menor e a sexta também fica menor na relação da cadência plagal. Vamos ver isso no futuro. A dominante e a sensível são acordes de integração, tá? Entre o tom maior e o tom menor. Então, eles permanecem inalterados. Então, a dominante aqui continua maior com sétima menor. Existe uma razão acústica e histórica para isso, tá? Mas principalmente mecânica, com relação ali ao desenvolvimento dos instrumentos, né? Com o desenvolvimento do órgão, de tubos, né? Mas também do cravo, espineta e outros instrumentos que temos ali que possibilitam a modulação tonal. Com esse desenvolvimento tecnológico, a gente precisa estabelecer algumas pontes, né, para a conta, a matemática fechar. E a superdominante, que na tonalidade maior é menor, na tonalidade menor será maior. Tonalidade maior é assim, como a gente ouviu. E a menor fica assim. Já percebi que já é um pouco diferente. E de onde vai começando essas coisas, gente? Dos modos gregorianos ou gregos, que alguns falam, também um termo, porque tem essa origem sim grega, gente, em 3 modos. No próximo semestre nós vamos aprender como esses modos chegaram a ter 7 notas. Eles não nasceram com 7 notas. Eles começam, na realidade, na Grécia Antiga com 3 notas. Tá? Depois
no início da era cristã, na Igreja Católica, eles passam para 5 modos com 5 notas. Muito tempo depois ali do século VI, século VII, já no século XII, século XI, século X já tem algumas coisas, no nono já vão arranhando algumas coisas, eles vão misturando esses 5 modos e vão gerando essas escalas aqui, e até outros modos, né? vão surgindo. Tanto que no sistema mesmo modal, né? Gregoriano, nós temos os modos autênticos, né? E temos os hipo, que eles começam na quarta do modo, né? Então a gente vai ter essa diferença, né? E aí vocês vão ver depois o porquê disso e o uso disso no próximo semestre. O jônio, que é o que foi capturado matematicamente depois, ali no final da Renascença, início do Barroco, quando os matemáticos propunham já um novo sistema para incorporar as novas mecânicas, os novos instrumentos, né? A gente tem ele escolhido por uma razão matemática, principalmente, mas também acústica para esses instrumentos, e ele vai ser nossa escala maior, ou diatônica. Tá? O dórico foi um forte candidato, mas ele não entrou nessa matemática. É um modo, né, que ele é um modo menor, porque ele tem a terça menor, mas ele tem a sexta aqui diferenciada, né? Então a sexta maior. O frígio é um modo menor também, tem a terça menor, e ele tem todos os intervalos ajustáveis menores. O que são os intervalos ajustáveis? São os intervalos não justos, por isso ajustáveis. Tá? A relação entre justo, não por justiça, mas por medida justa, perfeito. Tá? Ou os intervalos imperfeitos e os perfeitos. Quais são os perfeitos? A prima, que é a nota com ela mesma, a quarta, a quinta e a oitava. Quais são os intervalos imperfeitos? Os outros, a segunda, a terça, a sexta e a sétima. No dórico, os imperfeitos, apenas a terça e a sétima são menores, a segunda e a sexta são maiores. E os perfeitos são todos justos. Assim como no jônio, todos os imperfeitos são maiores e todos os justos são perfeitos, ou todos os perfeitos são justos, né? No frígio, todos os imperfeitos são menores, tá? E todos os perfeitos são justos. No lídio, todos os imperfeitos, os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima são maiores, porém, dos intervalos perfeitos, a quarta ela não é justa, aqui ela fica injusta, ela é aumentada. Tá? Os demais perfeitos, que é a prima, que é ela com ela mesma, a quinta e a oitava são justos, mas a quarta é aumentada no lídio. No mixolídio, todos os perfeitos são justos, mas dos imperfeitos, a sétima é menor. Os demais imperfeitos são maiores. E essa é a diferença do mixolídio para o jônio. Vejam aqui, ó, o si no jônio está maior, né? Está natural. Né? E já no mixolídio, ele é bemol. Né? O eólio, que foi o que foi capturado para o sistema tonal como tom menor, tá? Ele nos fornece todos os perfeitos justos e os imperfeitos todos, os imperfeitos todos, com exceção da segunda, são menores. Né? Então a segunda é maior no eólio. Existe uma razão também matemática e acústica por que pegaram o eólio ao invés de pegar o frígio, já que é para pegar, né, qual a relação nossa lógica simples, né, que é uma lógica pura, lógica da criança, né, que é boa a lógica. A gente não entende por que o jônio foi escolhido, porque ele tem todos os perfeitos maiores, né, os imperfeitos, desculpa, são maiores, e não foi o frígio que tem todos os intervalos imperfeitos menores, e sim o eólio. Tem uma razão para isso, tá? Para melhor audibilidade, melhor compreensão da terça menor aqui. Tá? E o lócrio é o intervalo que tem todos os imperfeitos menores, e dos intervalos perfeitos, a quinta é diminuta, ela é abaixada. Vamos ouvir então aqui todos esses modos. Jônio, o dórico,
o frígio, o lídio, o mixolídio, o eólio e o lócrio, tá? No futuro, quando formos estudar, assim, aprofundar neles, que a gente vai, né, fazer exercícios vocais com eles, eu também vou mostrar isso harmonicamente, qual que é o grande impacto disso quando fazemos harmonia com eles, né? O jônio ficou para a nossa escala maior, nosso tom maior é diatônico, porque ele vai de tom em tom, com exceção do Mi e do Fá, né? Ou seja, da terça e da quarta, e o intervalo entre sétima e oitava. Apesar de termos dois semitons aqui, ele é chamado de diatônico. Então, ele não é puramente diatônico, tá? Ele tem dois intervalos de semitom, vamos entender a diferença, isso aí no futuro, né, do intervalo diatônico e cromático, enfim, essas coisas vão vir mais para frente, né? E aí a gente tem, apesar disso, nomeado como diatônico, para diferenciar justamente aquela escalinha cromática que já aprendemos, né? O eólio ficou como escala menor, tom menor, isso prevaleceu por muito tempo, até o classicismo, que no final do barroco já foi se consolidando a ideia de que não era legal utilizar a quinta menor para a sequência harmônica, né, do tom menor. Então se criou a escala menor harmônica, tá? Que ela é usada com alterações, tá? Principalmente quando vamos fazer a dominante. Então, não necessariamente na música em tom menor, toda vez nós teremos aqui a sétima nesse intervalo aqui maior entre ela e a tônica, ou essa segunda aumentada aqui comparando a sexta com a sétima, né? Não sempre. Então, às vezes você vai ter o dó, ré, mi, fá, dó, ré, mi, fá, sol, ré, si, dó, né? Você vai ter na melodia isso, e em alguns momentos dó, si, dó, em vez de dó, si, dó. Às vezes vai acontecer isso. Depois vamos ver algumas músicas em tom menor, para vocês entenderem. Mas ela é usada principalmente para que possamos ter essa ponte matemática entre o tom menor e o tom maior, que é o que permite a brincadeira que se fez muito na cadência picarda, né? Quando você começa com o tom menor e termina com o tom maior. Por isso aqui, ó, a quinta, ela é essa ponte, por isso ela é o mesmo grau, né? Estou colocando acordes aqui, a tríade, só na tônica, na quinta, e na tônica, uma oitava acima. Tônica dó, aqui dó menor, tem alteração, ó, né? Dó, mi, aqui, né? Já aqui, sol, si, ré, né? Acorde maior, normal. Dó, mi, sol. Aqui é diferente, novamente. E é isso, pessoal. Vamos ver dois vídeos agora, tá? Vocês podem expressar o que entenderam, o que não entenderam no formulário, eu vou respondendo vocês, sempre na segunda-feira, como eu expliquei no vídeo de introdução, tá? Vamos ver aqui a relação da matemática com a música, esses dois vídeos, são mais 30 minutinhos aí. Então, esse primeiro encontro, por ser uma grande revisão, ele acaba sendo um pouco mais longo, tá? Mas vai ajudar aí com que vocês possam ter uma compreensão plena do que vimos e do que vamos ver nesse semestre. Vamos mergulhar nisso e também na figuração rítmica, tá? Então vamos assistir aí esses dois vídeos. A música é, sem dúvida nenhuma, a arte mais popular do planeta. Mas o que pouca gente sabe é que por trás de um chorinho ou de uma complexa sinfonia de Villa-Lobos, existem relações matemáticas muito simples que ajudam a formar, ao lado do talento dos homens, o edifício sonoro da nossa música. Well, music is math, because you're counting all the time, right? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. The notes of the scale, each harmony is a frequency, which is mathematics. When they all come together, it's many frequencies. The overtone series, you know, each note has many notes above it, all mathematical formulas. The spatial layout of music, like is the music
32 bars or is it 400 bars? It's like geometry. Many different type of music. When you talk about a groove, like the samba groove, many different rhythms against one another. It's like math. Each rhythm represents a number and how the numbers interlock. So music is math. A descoberta das relações matemáticas entre os sons nos explicam que notas ou intervalos são esses que reconhecemos como ruídos. Todo som é, na verdade, uma onda sonora que se propaga no ar em uma determinada frequência, uma pulsação. Dá uma olhada. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo. 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó, 3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Foi com o instrumento de uma só corda, o monocórdio, que Pitágoras realizou suas experiências. Provavelmente uma das primeiras tentativas de organizar e compreender o espectro sonoro no Ocidente, lá na Grécia Antiga, mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Pitágoras percebeu que o som produzido por uma corda esticada e pela sua metade eram reconhecidos pelos nossos ouvidos como sendo o mesmo som, mais grave e mais agudo. É como se ele fosse produzido por um mais agudo. É como se ele fosse produzido por um homem. Ou por uma mulher ou criança. Mas ao fazermos vibrar uma terça parte dessa corda, um novo som aparecia. Tocados simultaneamente, esses sons produziam uma agradável combinação ao ouvido humano. Dividindo sucessivamente essa corda em sua 4ª parte, 5ª, 6ª e assim por diante, Pitágoras foi organizando matematicamente o espectro sonoro e encontrando as relações matemáticas existentes entre os sons das muitas escalas, das mais diversas regiões e épocas da civilização grega. Muito provavelmente foi partindo de um raciocínio semelhante que nasceram as escalas musicais em outras culturas. Bom, vamos ver agora um outro vídeo com uma descrição um pouco mais detalhada de outros processos aí que a gente está vendo dessa relação da música com a matemática. E sou péssimo em matemática, maestro, o que eu faço? Tem que desistir da música? Não, pelo contrário. A música vai te ajudar a compreender melhor a relação da matemática, porque ela lida com esse padrão que são as proporções. Tá?
Então vamos ver aqui qual é essa boa relação entre essas duas ciências, né? As duas linguagens, melhor dizendo. Matemática em toda parte. Matemática e música. Existe relação entre essas duas disciplinas? Um professor de matemática que não conhece música pode se familiarizar com essas relações e utilizá-las para desenvolver conteúdos e atividades matemáticas? E como a música pode ajudar a dar aulas mais criativas, mais alegres de matemática? É o que veremos aqui em Matemática na Música. Uma das primeiras coisas que se aprende quando se estuda história da matemática é que Pitágoras foi o primeiro a unir matemática e música. Mas eu, como não entendo nada de música, eu vou discutir aqui com o professor Pedro. Pedro é um professor de música aqui da cidade de Piracicaba, não é isso? Tudo bem? Tudo bem, Pedro? Que conexões você vê entre matemática e música? Tem bastante? Você pode explicar a música de uma maneira matemática. E os jovens se interessam por música. Sim, uma coisa pode complementar a outra. E vamos ver se a gente contamina Claro, eles claro. e faz eles apreciarem a matemática a partir da música, tudo Claro. bem? Qual é o melhor ambiente para a gente fazer isso? O ideal seria uma escola, né? Uma escola de música. Então vamos lá, vamos ver e discutir ideias para enriquecer uma aula de matemática a partir da música. Claro. Então vamos lá. O seu nome era Pitágoras e Samos o seu lugar. Sua vida inteira parece lenda, vim aqui pra lhe provar. Foi um sujeito da Grécia que fez tanta peripécia que nem cabe de lembrar. Todo mundo que estudou a história da matemática parte de Pitágoras, né? Conhecido, bom, você se lembra quando você fazia ensino médio ou ensino fundamental, o Teorema de Pitágoras, né? O Pitágoras, ele tinha uma espécie de seita filosófica em que tudo ele explicava através de números. E parece que foi a música a parte forte que levou ele a realmente achar que ele podia explicar todo mundo, todas as coisas do mundo através de música, né? A minha ideia seria assim, o que nós podemos fazer para que aquele aluno, aquele jovem que gosta de música, pudesse com isso também apreciar a música da matemática, né? E vice-versa, aquele que sabe matemática também apreciar um pouquinho da música. Pra montar um monocórdio, eu vou contar como é que eu faço. Se bem que naqueles tempos não tinha corda de aço, só tinha corda de tripa, esticada numa ripa de madeira do riacho. Esse daqui é o monocórdio inventado por Pitágoras. Primeiro de tudo, ele fez essa caixa aqui. Oca, que nem toca de toco, de pica-pau. Depois ele arrumou umas mulheres rendeiras. Moda de esticar esses dois fiozinhos de tripa aqui. Mas bem esticadinho mesmo, né? Por causa que só assim é que ele faz aquela gemedeira, né? E os dois fios com o mesmo som, né? Que nem que eu já disse, né? Olha, um e outro. Igual que nem. E essa de baixo aqui vai ficar desse jeitinho que tá. Sem mudar de nome, de nota, de nada. Esta ele chamou de fundamental. Por causa que era a base. O ponto de referência dele para fazer os cascos. Mas essa outra corda aqui de cima, essa daqui, vai começar a mudar de som, de nome e de nota. Por causa desse trocinho aqui que ele inventou. O tar de cavalete móvel. Que é pra modo de botar por debaixo dessa corda aqui. E que se mexe para as bandas de lá e para as bandas de cá. Para as bandas de lá e para as bandas de cá. Que é pra modo de ir dividindo a corda em diferentes lugares para mudar o som dela. Por causa que se eu colocar o jeguinho aqui, por exemplo, só esta parte da corda aqui é que vai vibrar e fazer som. Então pra cá, diminui o tamanho da corda. E pra lá, aumente. E o som vai mudando. Quer ver? Olha. Então, mostra aqui pra gente no instrumento
essas relações numéricas que o Pitágoras teria observado no estudo do monocórdio. Tá. O violino, aliás, os instrumentos de corda, ele tem uma estrutura parecida com o do monocórdio, né? Porque ele, assim como o monocórdio, é uma corda estendida, né? No caso são 4. Elas estão estendidas entre 2 pontos fixos, um cavalete e uma pestana, né? Então, a ideia é muito parecida. A diferença é que a gente usa o arco para tocar. Então, eu vou demonstrar mais ou menos a primeira descoberta que ele fez. Tá. A gente conhece as 7 notas musicais, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, partindo desse princípio. E sabendo que essa corda aqui, a mais grossa do violino, que é essa aqui, é a corda Sol. No estudo dele, ele descobriu que ao você dividir a corda no meio, né, você percutisse a corda, a metade que sobrar, ou uma das metades, você ia ter o mesmo som Sol, mas 1/8 acima. Isso quer dizer que você ia percorrer um ciclo de 7 notas. Passa por Sol, todas as notas, lá, volta num Sol. Isso, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que seria um Sol bem mais agudo do que aquele Sol. Então eu vou demonstrar agora tocando, que fica um pouco mais claro, né? Esse é o Sol natural da corda. É bem grave, é a nota mais grave do violino, no caso. E dividindo a corda, né? Aí a gente usa o dedo, né? No caso, não é outro cavalete. Pela metade aí, Pela no metade, caso. mais ou menos. Você tem o mesmo som, 1/8 acima. Tá. Então você tem esse aqui. Ok. Então E tem aí, uma relação isso. fracionária aqui. Exatamente. E ele tinha descoberto ainda mais uma relação. Essa parte que sobrou, né? Da parte, Ok. Se ele dividisse mais uma vez essa parte na metade, formando aí 3/4. Ok, tem 3/4 aqui e 1/4 aqui. Isso. E ele ia achar mais uma relação. Essa relação não é mais 1/8. Ok. Ela é 1/5 daquela outra oitava. Então, Ou na seja, verdade, 5 notas depois daquele depois Sol. daquela oitava. Que nota é essa? Se você contar Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ok. Né? Então você Então teria isso o vai primeiro dar um- Sol, a primeira metade, que é a primeira oitava, que também é um Sol, e agora? a outra metade. E essa harmonia da relação das frações da música fez o Pitágoras achar que tudo podia ser explicado como música. Isso. Eu poderia, né, fazer a proporção de nota para cada nota, para descobrir como é que era. Agora, essas relações, que são relações de proporcionalidade, né? A gente está falando de frações, mas são relações de proporcionalidade. Elas existem também em outros instrumentos. Existem. Tanto os instrumentos, todos da família de arco, né? Elas são do mesmo princípio, que é o violino, a viola de arco, o violoncelo, o contrabaixo. E você vê essa proporção de outras maneiras também, em instrumentos de sopros e instrumentos de corda percutida, como o piano, só que é um pouco mais diferente. E você pode mostrar com outros instrumentos de corda ainda? Posso, claro. Você dá aula para crianças e jovens. Isso, exatamente. E você faz essa conexão? Ideias matemáticas? Você acaba e música? tendo que usar as ideias matemáticas, mesmo as mais simples, Como frações. como frações ou cálculos simples. Eu tocar, por exemplo, se você contar para mim 4, para você primeiro tocar uma música bem simples, Marcha Soldado. Tá. Então, conta para mim os 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente. Ou você usar o compasso ternário para fazer uma valsa. 1, 2, 3. Tá, mas... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Só que essa contagem está um pouquinho Defasada, errada, defasada. É. É.
Agora, é engraçado, você está falando dessa marcação de tempos, né? Você vê que a minha tentação é usar as mãos como se eu estivesse, né, fazendo o gráfico da música, né? Exatamente. A gente pode falar de gráfico na música, não pode? Pode. Acho que desde a vibração do som, que você constrói através de gráfico. Me lembra muito a senoide, que é a função seno, que tem como o gráfico de uma onda, né? Isso. Um professor que entenda de música, ele pode enriquecer muito um curso de trigonometria, de funções trigonométricas, fazendo estudo destas curvas que representam uma música. É um bom exemplo. Maravilha. Tudo bem? Professora, o Pedro estava mostrando as relações numéricas que Pitágoras teria observado no monocórdio. E é possível observar essas relações numéricas num outro instrumento? Por exemplo, no piano? Em todos os instrumentos é uma lei fixa, né? Para todos eles. No piano é muito fácil da gente enxergar, nesse piano de cauda, porque nós vemos as cordas mais curtas, que são as notas mais agudas, né? Depois vocês podem ver que a corda é bem curta. Aí, ao passo que eu venho para o mais grave, as cordas já são bem mais compridas, um pouquinho mais grossas, que também isso influencia. O material de que ela é feita, né? O Pitágoras percebeu isso também. E as mais grossas, que são os mais graves, né? Que elas são bem grossas e bem mais compridas. E essa relação, se vocês pegarem uma régua e medir, ela está presente em todas essas cordas. Então, eu posso tocar a mesma nota em várias alturas, né? Então, por exemplo, uma bem aguda, aí uma oitava mais grave. Então, é sempre o mesmo som, só que em alturas diferentes. Cada vez as cordas são mais compridas. Então, quanto mais comprido, mais grave. Que nota é essa que a senhora É um fez? dó. É um dó. Aquele sol que ele tirou no violino, é possível tirar aí? Sim. Esse aqui seria um sol médio. Agora, uma oitava acima. Você podia fazer com o violino? As mesmas? As mesmas. É esse aqui. Exatamente o mesmo. E na época, Pitágoras, ele descobriu essas notas que a gente aprende na escola, ele percebeu nos instrumentos, não? Ele descobriu a relação que existia entre elas. As notas já existiam, o som já existia. O som já existia. Ele descobriu essa relação matemática que existe entre os sons. Pois um cabra que calcula toma 3 coices de mula pra poder achar um dó. Já que nosso negócio é música e matemática, eu vim conversar com o professor Pedro Paulo, que, além de professor de música, gosta de matemática, que eu sei, né? E verdade. O mestre Mickey é o chefe da bateria aqui da escola. Vamos tentar ver como é que a gente consegue falar um pouquinho da matemática, da música, mas nesse ambiente bonito aqui da escola. A gente pode trabalhar a matemática a partir dos ritmos e desta polirritmia, que é o que acontece numa bateria de escola de samba, que é a mistura de ritmos, mas que não é uma mistura qualquer, é uma mistura que tem um fundamento matemático, né, mesmo que seja intuitivo. A batuta está com você, agora eu sou todo ouvidos, tá bom? Tudo bem. Uma das maneiras da gente entender como que se formam esses encaixes rítmicos que possibilitam a formação desses padrões é a gente entender o ritmo como uma sequência de frações. E se a gente chamar cada batida dessa do bumbo de 1,
de um inteiro, a gente pode entender a participação sonora da caixa como uma subdivisão deste inteiro em 4 quartos. Só que isso não forma samba. Então, para essas frações, além de elas se encaixarem ritmicamente, elas também têm um dado cultural. E esse dado cultural que faz com que essas subdivisões rítmicas tenham esse caráter de samba, tenham esse sotaque, vamos dizer assim, musical, é que entram os acentos. Vamos fazer de novo a entrada dos surdos e depois da caixa. Muito bonito. Professora, esse órgão aqui, ele, apesar de ter as teclas que nem o piano, mas ele não tem as cordas do piano que a senhora mostrou, né? Não, o órgão é um instrumento muito antigo e é um órgão mecânico e funciona a ar. Né? Quase como um instrumento de sopro? Isso. Ele tem uma porção de tubos, por isso também é conhecido como órgão de tubos. Esses tubos aqui. Isso. A gente pode dizer que cada tubo desse é uma flauta. E... Essa diferença de som tem a ver com esses tamanhos diferentes dos cilindros, né? Dos cilindros. Esses tubos, né? Não só o tamanho, né, o comprimento dele, como a largura. Né? Vocês podem ver que tem os tubos mais largos e uns bem largos lá para o final. Esse movimento de ar, né, ele está provocando um volume de ar interno que vai gerar o som. O ar passa dentro do tubo e quanto mais comprido for o tubo, o som é mais grave. Quer dizer, vai ter uma relação proporcional que nem a gente viu ali nas cordas, só que aí a proporção vai ser do volume de ar movimentado dentro do cubo. Isso. O Pitágoras fez essa descoberta também com tubos de bambu que ele assoprou, fez flautas primitivas do jeito que ele pôde fazer. Ele fez essa mesma descoberta que ele fez com cordas, ele fez no tubo de ar. A senhora estava tocando, mas não estava tocando de memória não, né? Não, estava lendo. A senhora estava lendo a partitura. A partitura sempre me intrigou, porque é um sistema de símbolos, parecem hieróglifos, né? Mas que possibilita que uma musicista como a senhora aqui em Piracicaba toque a mesma música do mesmo jeito, provavelmente, que um musicista lá na Finlândia. Sim. Tá? Sendo que a senhora não está lendo um piracicabês e ele não está lendo um finlandês, né? Qual é a ciência desta linguagem? É um sistema de símbolos, de códigos, mas muito preciso. Sabe por que me chama a atenção? Porque a linguagem matemática também tem essa característica. Todos podem ler. Todos né? podem ler, é uma linguagem universal. Muitas das dificuldades que os alunos têm em matemática, muitas vezes não é o raciocínio matemático, não é a ideia matemática, não é a situação problema, é a linguagem em que a matemática está sendo expressa. Certo. Então, se dá pouca atenção ao trabalho didático de negociar o significado da linguagem matemática, essa linguagem universal. Muitos símbolos da linguagem matemática são tidos como arbitrários, mas na verdade, historicamente, eles foram convencionados, né? Por exemplo, o famoso símbolo da raiz quadrada, ele é uma escrita apressada da letra R, da palavra radix,
do latim, mas escrito em letra gótica, então que dá aquela ideia do chapeuzinho. Então, com o tempo, um grande matemático começa a escrever assim, os outros que utilizam o livro dele, e se forma uma convenção numa comunidade, né? Eu acredito que algo parecido aconteceu com a pauta musical. Pitágoras vivia lá nos primórdios, mas tinha imaginação. Inventou o monocórdio para fazer a experimentação e verificar na prática por que é que são simpáticas as notas da canção. Bom, Pedro, chegou a hora do nosso balanço, né? É hora da gente pensar sobre as possibilidades de levar tanto a matemática para o ensino da música, como a música para o ensino da matemática. Eu fiquei muito, mas muito motivado mesmo com as possibilidades de, primeiro, me aprofundar um pouco mais, conhecer alguns conceitos, né? Segundo, utilizar isso para ensinar conceitos matemáticos. Eu vi ideias de razão, de frequência, a própria senoide que aparece na vibração das cordas. Eu estou muito motivado a estudar. Então, eu acho que uma sugestão para os professores é pesquisar, entrar em contato, perguntar até para algum aluno que toque música, né, e montar algum projeto, não acha? A música tem em si fortes elementos matemáticos, tanto elementos mais complexos como elementos mais simples ou mais diretamente perceptíveis, como é o caso das frações, como a gente viu, tanto na relação das notas musicais e na formação da escala musical. Você tem frações, também nos ritmos isso ocorre. Então, uma forma de você estabelecer a relação da música com a matemática é o professor investigar mais essa analogia que existe, essa possibilidade de analogia entre a música e os seus elementos sonoros e rítmicos e suas notas musicais e as frações. Eu vi na sua exposição o monocórdio um instrumento muito simples. Eu imaginei que seja possível construí-lo em sala de aula junto com alunos, etc. O monocórdio ele é possível de ser confeccionado em sala de aula e não é difícil, mesmo porque você vai precisar do quê? De uma caixa, de um fio flexível que pode ser uma corda de instrumento ou um elástico mesmo e, enfim, fazer ali as subdivisões, né? Então é possível que o professor, usando a sua criatividade, o seu conhecimento, ele consiga estabelecer aí uma série de atividades e um processo de conhecimento relacionando música e matemática. Olha, eu vou dar um depoimento assim meu, né? Eu fiquei muito motivado com tudo que eu ouvi e vi acontecendo e estou motivado a estudar um pouco mais de música, ver outras relações um pouco mais sofisticadas, que envolve razões, potências. Eu vou procurar pesquisar e temperar um pouco melhor algumas aulas que eu vou dar. Eu acho que o recado para todo mundo é vamos harmonizar essas aulas de matemática um pouco, né? É isso aí. Agora você já sabe que existe uma relação direta entre a matemática e a música. Nesse programa, Bigode, que não entende nada de música, apontou fatos relacionados à história da música e à participação direta da matemática em sua construção. Afinal, tem matemática em toda parte. Bom, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. O link para esses vídeos vai estar na descrição deste vídeo aqui que eu vou postar, tá, para vocês. E aí vocês, se quiserem depois assistir ou repassar, vocês também podem estar acessando com facilidade. Então a gente vai ficando por aqui e fica aguardando aí o envio das respostas do formulário até este domingo, tá? No dia 20 de março. Até mais.